Oi pessoal, bom dia. Hoje eu resolvi falar de um assunto que me despertou considerando algumas coisas que aconteceram no final de semana. Geralmente, sempre que eu vou comentar sobre esse meu trabalho nas redes sociais, eu deparo com alguns questionamentos do tipo, pessoas que têm vontade de falar também sobre alguma coisa, desenvolver um trabalho nas redes sociais, mas nunca sabe assim ao certo o que poderia falar, o que poderia conversar, o que poderia ensinar. E hoje eu quero falar com vocês, talvez a gente fale um pouco mais essa semana sobre as nossas habilidades. Habilidades, tanto a gente pode. A gente fala assim, né? Nasceu com determinada habilidade, porque tem pessoas que têm uma certa facilidade para algumas coisas e as outras coisas, com certeza, elas são aprendidas. Às vezes a gente esquece que aprendeu. Nós aprendemos muito com os nossos pais, com as pessoas que estão à nossa volta, né? Os nossos parentes, na escola. Gente, sempre na interação social, a gente acaba aprendendo alguma coisa. Depois, com o passar do tempo, aquilo cai no esquecimento porque se envolve com outros interesses. Então, quando uma pessoa assim, tem o interesse de fazer alguma coisa nesse sentido, de querer ensinar alguma coisa, mas não sabe o que fazer, e que a gente tem que parar para pensar no que é que parar para pensar no que a gente gostaria de ensinar ou de fazer, fica na dúvida: será que eu sou capaz? Será que eu sei? O que eu sei fazer? O que eu sei desenvolver? Qual é a minha habilidade? E geralmente vai ter muitas dúvidas. Ter dúvidas é inerente ao ser humano. Nós, seres humanos, nós temos dúvidas de várias coisas ao longo da nossa vida. Então não se preocupe se de repente você não conseguiu detectar ainda quais são as suas habilidades, porque geralmente a dúvida vai pintar mesmo e você vai ter que lidar com essa questão. Mas como que eu faço isso? Nós, diante essa dúvida, nós temos que fazer um trabalho aí mental de procurar na lembrança, trazer para nós os conhecimentos que a gente já adquiriu, procurar lembrar de alguma coisa que já aprendeu. Então, pode ser que dê trabalho, é possível que dê trabalho você tentar lembrar o que você sabe, porque tem muito a ver com o conhecimento, com o seu autoconhecimento, com aquilo que você conhece, inclusive de você mesmo. Por isso que nas redes sociais a gente ouve muito que para se desenvolver diante um trabalho que você queira fazer e que você a princípio não vai para frente, né? As pessoas falam que primeiro você tem que conhecer, saber muito bem o que você quer, desenvolver esse lado do autoconhecimento. Mas eu gostaria de te ajudar em que sentido? Para vocês, porque como eu falo sobre escuta, então é você aprender a te escutar. Porque embora a gente tenha ouvidos, mas a gente pode desenvolver habilidades extrasensoriais, porque a gente tem condições de fazer um trabalho com os sentidos, desenvolvendo para as finalidades que a gente pretende desempenhar, trabalhar. Então, eu vou dar alguns exemplos
Assim, eu vou ter que falar alguns exemplos meus, porque para mim às vezes fica mais fácil eu falar deles para ver se você consegue despertar em você algo que você já tem e não sabe. Então, eu já comentei, inclusive, no meu canal do YouTube, o porquê que eu falo sobre a escuta. Então, no meu trabalho pessoal, de quando eu vou, eu me interiorizo, né, e procuro desempenhar e desenvolver e detectar as habilidades que eu tenho, eu tive que fazer esse trabalho de voltar, né, no tempo e procurar saber assim, o que é que eu sabia fazer mais. O fato de eu falar aqui sobre a escuta não foi à toa que eu estou falando sobre a escuta, porque quando eu fui fazer a minha formação, que eu sou formada em psicologia, eu voltei para a área clínica. E a área clínica, ela depende dessa escuta analítica. Então, é um aprendizado em que o profissional, né, o estudante na época, né, assim como eu, passou por um processo de aprendizagem para aprender a escutar o outro no momento de consultório, no momento clínico, né, naquele momento que a gente está fazendo a escuta analítica. E depois que eu fui procurar entender, né, acho que aí é um processo analítico particular meu, eu consegui entender que o fato de eu ter ido para esse ramo tinha muito a ver com uma questão da minha infância. Então, desde muito pequena, eu já ficava assim muito encucada com essa questão da escuta. Por que que às vezes nós conversamos, nós falamos com as pessoas e elas não nos entendem naquilo que a gente realmente está falando. Então, a comunicação ela já é cheia de ruídos e ainda assim muito mais dificultada pelo fato da dificuldade do outro em fazer essa interpretação, além dos ruídos, e ainda assim tem a dificuldade do outro interpretar e de fazer a escuta necessária daquilo que o outro está falando. Então isso foi um gatilho para que eu entrasse nessa seara. Quando eu fui fazer essa análise, né, do que eu gostaria de falar nas redes sociais, também geraram dúvidas na minha cabeça e eu não sabia decidir sobre o que falar. Muitas coisas vinham na minha cabeça assim como, o que eu posso falar com as pessoas, o que eu posso ensinar. E também tive muita dificuldade de fazer essa escolha definitiva, até que mediante muita mentalização no que eu gostaria, muito estudo, né, muita análise de mim mesma, né, tentando me autoconhecer nesse processo, eu cheguei à conclusão que aquilo que me incomodava lá atrás seria o motivo pelo qual eu falaria aqui com vocês. E é disso que eu gosto, e é disso que eu defini para mim, e é disso que eu vou falar e venho falando. Então, quando eu me deparo com pessoas que têm interesses similares e também ficam com dificuldade de compreender o que é que quer fazer, porque ficam nessa dúvida, né? Original, a dúvida é uma questão original. Eu resolvi falar essa semana, dar pelo menos alguns exemplos de habilidade, para ver se vocês facilitem, para ver se facilita para você essa compreensão do que vocês podem fazer. Então, vou dar um exemplo meu. Outro exemplo meu.
das minhas dúvidas entre as minhas escolhas, né? Minha mãe era costureira e ela não trabalhava, né? Fora de casa, porque tinha 4 filhos, na época tinha 4 filhos. E o que ela fazia então? Ela costurava e nós ficávamos ali, nós filhos ficávamos ali ao redor dela para que ela pudesse educar enquanto trabalhava. Acontece que de tanto observar, de tanto ver ela fazer, cortar, medir, eu também acabei aprendendo a costurar. Então hoje só de, às vezes, olhar uma determinada roupa, pelo olho assim eu sei se vai servir em mim ou se não vai. Porque esse olhar é um olhar prático, é o olhar do que o outro está fazendo e a gente acaba também adquirindo essa expertise. Futuramente, assim, embora eu soubesse fazer uma costura de forma prática, né, tipo assim que a gente chama no olhômetro, mais tarde eu acabei fazendo um curso, né, de corte e costura, porque eu também quis ter uma confecção, fazer as minhas próprias roupas, né? E aprendi a um corte específico, porque o que eu havia aprendido com a minha mãe é vendo ali, né? Mas nada oficialmente, sim, um curso mesmo que tivesse me ensinado. Então eu fiz o curso. Veja bem, eu tinha essa habilidade, né? Era uma facilidade visual, porque tinha a ver com o que eu via, mas ainda assim eu fui desenvolver um pouco mais, porque eu precisava de entender a métrica, né? A dinâmica das medidas, como que eu fazia para tirar uma medida de uma pessoa, das partes do corpo, né? Onde é que eu deveria acrescentar mais volume, no corpo onde eu apresentava mais volume, menos volume. Então, foi mais ou menos por aí. A base do conhecimento teórico foi nesse sentido, para dar suporte a um conhecimento prático que eu já tinha. Então, esse era um dado que eu poderia colocar entre as possibilidades, as habilidades que eu tenho para falar sobre isso. Uma outra questão que surgiu na minha cabeça na época é porque eu fui trabalhar no serviço público e nessa interação entre o público e o meu trabalho que eu desenvolvo para atender o público, eu também tive que fazer alguns cursos. Eu tive que desenvolver outras habilidades das quais eu não tinha. Por exemplo, atendimento ao público. Se você for uma pessoa mais reservada, mais que não tão comunicativa, que tem dificuldade de se interar com o outro, então provavelmente você vai ter que desenvolver, porque você vai ter que comunicar com as pessoas. Se você não tem, obviamente que você vai ter que desenvolver. Outro aspecto foi gerencial. Se você pega, por exemplo, uma atividade, um cargo, uma função, né? Na verdade é uma função, não um cargo, uma função que você não tem determinada habilidade como de comando, por exemplo. Você é designado para chefiar um departamento, um setor, pessoas, e você não sabe como fazer isso, você tem que desenvolver. Eu não vou fazer nada porque eu não sei? Não, acho que não é por aí. Você pode desenvolver essas habilidades porque você tem que reconhecer que você não sabe. Esse é o primeiro passo, inclusive, é reconhecer que não sabe e por isso você tem que desenvolver. Dá trabalho? Dá, gente. Mas olha, tudo dá trabalho. Não tem nada nesse mundo que é fácil.
tudo que você fizer, em qualquer circunstância que você fizer, vai dar trabalho e às vezes vai dar muito trabalho. Então vai levar em conta é quão grande é o seu desejo de fazer aquilo que você está dizendo que quer fazer. Porque se for um desejo pequeno, você vai largar de mão e não vai fazer nada. Mas se for algo que você realmente quer fazer e aquilo te agrada e você quer sair do seu grau de insatisfação com o que você anda fazendo atualmente, vai valer a pena você fazer esse investimento. Nada é assim rápido. Você pode começar por aí, começando a desenvolver alguma coisa que te desperte a atenção, que te chame a atenção e que você goste. Então, por exemplo, quando eu digo para você que no serviço público eu tive que desenvolver várias habilidades, várias. Eu tinha muita dificuldade de me interar com as pessoas. E foi ótimo, muito bom que eu tenha sido indicada para chefiar, para gerenciar, para ter uma equipe de comando, porque eu acabei desenvolvendo a habilidade de comunicar com as pessoas. Isso é um motivo para que você vá atrás daquilo que você está a fim de fazer. Outras habilidades que eu poderia colocar aqui para você entender como que você faz essa escolha. Se a gente olhar na internet, a gente acha aí um monte de pessoas que falam sobre isso, que tinha dificuldade, mas com a insistência e com o treino acabou fazendo algo que agora eles chamam de faz com os pés nas costas, né? Mamão com açúcar. Porque isso acaba virando rotina e você acaba tendo essa facilidade mesmo. Existem pessoas que na condição de pai, na condição de filho, eles fazem algo que é diferente dos demais. E aí, de onde é que você tira essa informação? Dos elogios, de quando uma pessoa chega para você e fala: nossa, fulano, mas quando você, na hora de fazer isso, você é top, você consegue fazer isso com tanta facilidade. E aí você consegue verificar que esses elogios, eles são direcionados a você. Ou seja, você é que tem aquela habilidade diferenciada. Então, você tem que passar a escutar que quando alguém está falando com você sobre uma qualidade que você tem, então você já tem que começar a entender que aquilo é uma particularidade sua. E hoje há uma carência de várias habilidades, várias situações que a gente poderia tirar como exemplo para que a gente pudesse aprender. Então, veja bem, procure entender o que você faz no seu dia a dia e essas ações, procure também compreender que essas ações, qual é o reflexo delas no seu dia a dia? Se as pessoas elogiam, se as pessoas fazem um comentário que você considera que elas estão falando de um diferencial, elas estão falando da sua subjetividade, daquilo que é pertencente a você, daquilo que é inerente a você mesmo. Esse conjunto de informações, eles serão suficientes para você compreender como que é você e como que você faz. E a partir dessas informações, você pode
desenvolver mais um pouco aquilo que as pessoas estão falando, ou já começar a colocar em prática, porque você já nota em você mesmo que aquilo é uma particularidade. E nas redes sociais, o que a gente tem notado e a gente tem mais visto e comentado, assim, muitas pessoas comentam que quanto mais você for você mesmo, mais interação, mais conexão com a sua audiência você vai ter. Melhor falando, né? Quanto mais você for verdadeiro naquilo que você é, mais conexão com as pessoas você vai fazer e mais interessado, mais pessoas querendo saber sobre os seus ensinamentos, eles vão ficar cada vez mais interessados. Então, é a originalidade que importa. É a sua essência que importa. Não se preocupe com o que os outros vão pensar, com o que os outros vão falar, porque você sempre vai ter pessoas que se identificam com você. E essas pessoas que identificam com você, elas vão te seguir, elas vão querer saber de você, como que você faz, como que você atua e como que você lida com aquele tipo de dificuldade ou atividade que você faz, que demonstra para essas pessoas que você sabe e elas não. E, portanto, elas querem aprender com você. Hoje nós citamos algumas e eu, durante essa semana, eu vou falar aqui de mais algumas para vocês que ainda estão em dúvida, para vocês que ainda estão com essa dificuldade, vocês terem mais condições de olhar para si mesmo e poder entender a essência de vocês, escutar o que vocês são na sua essência e atuar aqui nas redes sociais, ensinando as pessoas coisas que vocês têm para ensinar. Muita gente quer aprender com você, basta que você saia desse casulo, né? Saia dessa condição de recalcar, de reprimir aquilo que você tem vontade e realizar. É isso que interessa para nós, é isso que nos deixa um pouco mais felizes ou com momentos mais felizes em nossas vidas. Hoje eu fico por aqui. Até o próximo vídeo.